Beleza? Tá vendo? Já veio. O pessoal já tá no. Vou fazer no Instagram, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre e todos os amigos espirituais estejam com vocês, conosco, com o planeta Terra. Hoje, dando conta da conversa da semana passada, em primeiro lugar, eu gostaria de, em memória, agradecer ao senhor Fernando Lousada, do Espírito Allan Kardec de Mauá. 79, 80, de incrédulo, tirador de sarro, né? Começaram a acontecer fatos muito estranhos comigo. E acabei, através de um em casa, sendo uma pessoa, acabei indo para esse centro. Aí o caldo entornou, e feio. Aí, nessa época, que o dirigente desse centro, do Allan Kardec, seu Fernando Lousada, me teve como um aluno por alguns anos e aprendi muito a ele. Então, como ele foi o início de toda essa jornada, então queria agradecer muito a ele. Sei que ele é excelente, né? O que me chama a atenção, nós conversamos a semana passada a respeito do assunto Exu e fiz algumas colocações. Durante um período, nós fizemos algumas reuniões aqui, abertas. Eu lembro que, na época também, fiz algumas pesquisas. E aí eu um texto de uma igreja, né? De um pastor, me limito a não dizer o nome, mas que a chamada da igreja dele, que ele expulsa demônios, né? E tá lá, demônio da enfermidade, Exu Caveira, demônio da sensória, Pomba, da área financeira, Exu Tranca-Ruas, muito sugestivo, ele esqueceu Exu Cadeado e Exu Corrente. Doenças do morcego, tá, coitada do seu morcego. Convulsão, o mulu, para você ver que o desconhecimento é tão grande, que consideramos uma divindade, ele considera como Exu. Isso é falta de conhecimento. Aí tem suicídio, Exu da morte, também é muito sugestivo, né? Tem de prazeres, reumatismo. Interessante que de reumatismo, doenças, são os pretos velhos e as pretas velhas. A pessoa, devemos criticar? Não. Conhecimento, como às vezes
eu falo de outras religiões, como procedem, né? Às vezes fazendo por falta de conhecimento. Semana passada eu fui, a minha da pensão, ela falou para mim, ó, você errou. Você disse que não se joga comida, né, nem para os cachorros, Os cachorros hoje em dia são tratados bem. Então, o que eu quis dizer foi, nem para os cães, certo? Não se faz aquilo nem para os cães. Então, pois bem, essa pessoa é um dirigente espiritual também na sua comunidade, ele está errado? Ele não está errado. Não está errado. Como não está errado pessoas provenientes da Igreja Católica ou religiões, porque funciona assim. É feito a fama, deita na cama. Simplesmente assim. Eu sou um evangélico, eu estou com a minha família, vou entrar numa aquele monte de sujeira, né? Alguidar, farofa de um lado, pimenta, e tem coisa ridícula. Tá lá uma garrafa de cachaça e copo de plástico. Interessante. Não conhecem o que é isolante e o que não é. Os centros espíritas, a qual participei 30 anos, não deixei porque vou precisar. Se não tiver a base, não importa qual seja a religião espiritualista, pode ser o candomblé, pode ser xamanismo, pode ser o que quiser. Se não tiver a base do pesquisador, não tiver a base da filosofia kardeciana, que é a filosofia dos espíritos, como prega Chico Xavier, não tem base. Ali falamos muito da classe dos espíritos. Então, tem que se ter a noção, o princípio da base dos espíritos, das classes dos espíritos, terceira ordem, da primeira ordem. Pois bem, aí o evangélico vai com a sua família numa praça, aquela toda, né? Na porta do cemitério, nas praças, só você saindo do ABC, você vai ver um monte de atrocidade no meio da pista, do lado da pista. Essa é a que se passa. Não se passa a impressão de uma religião séria. Se passa a impressão de... Às vezes temos que fazer algum agrado, oferecimento de folhas. Desenvolvemos alguidares de folhas. Já sabe, o orixá, quando é oferecido para o Oxóssi, que nós também fazemos a comemoração através de... Não gostamos de show. Gostamos de assistir, de auxiliar, como familiar. Tanto eu falo que as pessoas... posso participar? Pode. Não tem... Você tem algum conhecimento? Não. Então, você vai ter que começar a ler. Ler o Evangelho, o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos. Temos as conversas antes da reunião baseadas nesses dois livros. Temos uma pessoa fenomenal, que é o Celso Peretti, que nos auxilia. Então, porque tem que ter uma base. Eu vejo muita gente, eu vou participar, vou virar... Excelente.
É estudo? Perfeito, maravilhoso. Num barco vai ter 30 pessoas. 40 pessoas. Tá. E na sua iniciação, como é que vai ser? É pessoal? É individual? Porque é um mestre passando para um discípulo. Não tem como você atender ou ensinar as filosofias, discutir assuntos para a pessoa se engrandecer nisso. Tudo. Aí vai o católico, ele sai da igreja católica, de repente vira aquele monte de tranqueira. Agora você imagina, o coitado dormiu, né? Ele é um empresário, mas ele se borra de medo de espírito, né? Alguém quer fazer uma entrega, vai fazer uma entrega para a criança lá com balas, né? Para os ouristas, até esse também tem as crianças, né? Que são os ouris, são os demônios que bagunçam o lar. Tá errado? Não. Porque vamos supor, esse coitado que acordou, ele olha de manhã, tem um docinhos, ele entra numa neurose tão grande, que não teria nada a ver com ele. Psicologicamente, ele entra numa neurose tão grande que ele começa a atrair. Aí a questão do mental. Nós sempre falamos aqui. Então, é uma questão de visão, questão propagado. Antigamente, se ia nos centros. Eu fui na Branca. Fantástico. Fantástico. Me apaixonei. Por que que a minha saída do kardecismo, diretamente em trabalhos do kardecismo, houve essa interrupção? Porque estamos trabalhando, né? Vários casos, dominante. A pessoa, a mulher com câncer, mas era frequentadora do centro. Em outras reuniões, não houve uma melhor. A reunião era feita, era a última de 4. E essa pessoa veio. Então, estava sentado numa mesa, até o senhor Fernandes falou, ó, vamos trazer a senhora tal. Perfeito. Ela sentou na mesa. Quando ela entrou um camarada muito grande, vocês não têm noção, todo de vermelho. Eu pensei comigo, né? Ó, o negócio é o seguinte, é bom vocês darem força aí, pegar. E aí, já vê o que nós vamos ter que fazer. Quando ela sentou, começamos a observar, vimos o periférico. E, na realidade, esse espírito todo de vermelho se aproximou bem dela. Aí, assim, estou aqui para ajudar. Meu pai aqui olhando, né? Tá bom? Então vamos nessa. Resumo da ópera. Realmente ele ajudou. Outros, principalmente um muito danificado, e auxiliamos a senhora, passei todo o caso para o seu. Pois bem, a mulher teve uma melhora significativa, e aí o senhor Fernandes falou assim, ó, moço,
você vai ter que parar com esse trabalho, porque vai ter eleição. Isso uns 2 trabalhos depois de eleição, e aquela senhora que se auxiliou, o filho dela, trabalha aqui. Ele está espalhando para todo mundo que aqui está sendo feito trabalho de macumba. Eu nunca tinha ouvido falar de Umbanda, de Candomblé, de nada. Eu fui treinado no kardecismo. Saí, voltava e estava tudo certo. O senhor Fernandes me ensinando. E aí, nesse ínterim, para não dar problema, tivemos que sair. Porque eu fico abismado. Depois eu expliquei para ele, saí e falei para ele, senhor Fernandes, eu não entendo. O senhor é o presidente, o senhor fundou o centro, e as pessoas aqui ganham o senhor. Foi minha decepção. Todo mundo tem um maravilhoso coração, excelente, mas quer projeção e poder. Isso em todas as casas, não importa se é espírita, se é igreja católica, se é as evangélicas, haja visto aí as 2 maiores da competição, não importa, é o ego das pessoas. E aí, nesse ego, nós damos munição. Por quê? Porque é muita sujeira. Você parque, tá aquilo. Você passa numa esquina, tá aquilo. Você passa no outro lugar, tá aquilo. E aí eu vou mais além. É brinco. Uma vez minha família me convidou para ir no final do ano na praia, nos fogos. Ah, beleza. Aí vem as flores, são biodegradáveis, está excelente. Aí o pessoal começa a jogar para Iemanjá barquinho de isopor. Um espelhinho, um pentezinho, né? E joga na água. Isopor. Eu ainda falo, ó, se eu fosse Iemanjá, eu devolvia isso aí. Não aceitava, não. As pessoas não têm noção que é uma... Não têm noção do que é um avatar, do que é um espírito de luz. Que nos assistiu aqui, e dá para ver que ela está aí, que é a Languti, falou assim, ó, você pode falar de Lilith? Só para adentrar no assunto, para se entender melhor. Se vocês forem pesquisar, um site que uma vez eu li muito rapidamente, mas hoje eu peguei para vocês, que é www.barbacena.com.br, tem como ver todos os príncipes, serafins, querubins, tronos, dominações, potências, virtudes, assim por diante. É muito bom para conhecer. William, depois que acabar esse vídeo, quando ele for editar, ele vai colocar esse link do que eu estou falando, para vocês verem. Tem um outro link de Lilith. Lilith se fala que foi a primeira esposa de Adão, depois ela queria não se submeter a filhos e saiu. Aí veio Eva. Então, vocês podem pegar a lista de demônios que tem lá. É muito grande, né? Tá no Astrologia, tem o site de... Ele vai colocar aqui para vocês verem lá. O que isso tem a ver, assim, a nossa evolução. O mal, vocês não podem esquecer, o Anjo Negro fala o seguinte, o mal é desorganizado. Não existe mal organizado e limpo. Não existe o mal que não seja desorganizado e sujo. Ele não é limpo e nem organizado. No nosso plano, nós temos muito próximo do que está no plano espiritual,
os espíritos trevosos, os espíritos que não têm amor a ninguém, eu chamo de horda. Vocês, os áudios que eu fiz, que eles pediram para fazer, falando da aproximação do Sol, tem 3 áudios aí no site do Luz de Asas, que vocês podem escutar isso. Vocês vão perceber que são organizados. Por quê? Porque impera a vaidade, o orgulho, o poder. Então, já pensou? Isso acontece tanto no plano positivo quanto negativo. Quando você é parecida e você tem fé, pode ser que o espírito que vai lhe auxiliar seja um espírito extremamente evoluído, que não quer o nome, mas a fé nada vai lhe auxiliar. E você vai, Nossa Senhora, deixa de ser? Não deixa. Se não, precisaria de 1 milhão de Nossa Senhoras para auxiliar todo mundo que se pede para ela ao mesmo tempo. 10% consegue o milagre. No plano negativo, a mesma coisa. Talvez nas citações hebraicas de Lilith, suas histórias, talvez esse espírito já esteja trabalhando na luz há muito tempo, mas alguém assume o posto. Simples. Quando cai um traficante e não entra outro, quantos espíritos de luz nos auxiliam e não querem? Muitos me fazem a seguinte pergunta: quem é o seu protetor? Quem é o anjo da guarda? Aí eu falo, olha, eu vou falar, pode impactar você. As pessoas que... Não, pode falar, então, não sei. O que importa é que ele me auxilie e me conduz. Se fosse assim, Gandhi não auxiliaria ninguém porque ele não sabia quem era o anjo da guarda dele, nem Madre Teresa de Calcutá. Obviamente, aqueles médiuns excepcionais, Chico Xavier, Pereira Franco e outros, sabem os seus mentores. Então, você tem infinidade de gênios na Terra, de auxílio, e até aqueles anônimos, né? Que nunca souberam. Pode ser um espírito amigo, assim por diante. E já vi muita gente também no centros que eu que era assim: meu anjo da guarda nunca é um quejeiro ou um jardineiro. Nunca foi auxiliar, foi um pedreiro. Tem que ser um nome importante, uma rainha ou um rei. Então, isso faz diferença. E as pessoas que procuravam antigamente os centros era em prol de coisas fúteis. E isso se espalhou. Então, se espalhou a sujeira, que é o visual, e se espalhou os assuntos. No centro, uma vez, de Quimbanda, aqui, eu era muito novo, trabalhava no banco ainda, não tinha nem conhecimento nenhum. Era você entrar no escuro, sentar, ver aquele monte de chifre dobrado, aquelas pessoas de vermelho e preto, com tridentes na mão, principalmente os dois que controlavam o lugar, mas assim, dava a impressão que o peso do mundo é a egrégora. É o que todo mundo ali dentro estava se conectando. Infelizmente, o que esse pastor escreveu aqui, ele está errado? Não.
aqui é tudo extremamente limpo. A primeira, um dos fatos ocorridos, que acompanha há mais de 10 anos os espíritos anotando os banhos, porque nós trabalhamos na frequência do chakra, com determinados banhos, auxílio, né? Fazemos esteiras, gostamos de explicar as coisas, né? Para uma dessas pessoas, uma vez, a Débora pode até me lembrar que começou a falar de vampiro, tá? E o Andro ensinou para vocês, compram a carne, vem com muito sangue, aí vocês botam no lixo esse saco aberto, cheio de sangue, é gosta. Não adianta ficar tomando banho, tirar irmãos necessitados. Você alimenta. Então, vocês têm que pegar esse invólucro, lava com detergente, tira que a água leve. E acabou o problema. Mas ninguém sabe disso, porque ninguém fala. Vocês já leram Nosso Lar? Façam isso. Eu estou acabando o estudo, né? Tem 3 livros para escrever, tá tudo um pedacinho de cada um. Quem sabe daqui a uns 10 anos sai. Percebam lá e vejam dentro do Nosso Lar, psicografado por André Luiz, ele era o segundo ou o primeiro maior médium do mundo, né? Não conheci Moisés, então eu consigo. Moisés eu deixo em segundo. Vocês não veem falar disso. É tudo extremamente o ar limpo, é sempre essas referências. É algo com cores fora do normal. Outros livros assim também. O bem é organizado e é extremamente limpo. Então, uma passagem rapidinho. No começo, todo contente, fazendo firmeza, né? Para Exu, por quê? É um campo que se abre, eu vou explicar, posso explicar semana que vem. Depois de muitos ensinamentos, e aí estou abrindo esse campo, né? E usado alguns dias. Aí coloquei a água na quartinha, porque ali me movimenta para os meus conhecimentos, aprendizados. E o outro é que eu não faça mal para ninguém, que ninguém... Um dia eu ensino a vocês como esse campo se fazer. Sem problema nenhum. Água tal. Até uma vez ele falou, eu preciso de azogue. E eu não conhecia muito isso, né? Na química antiga, azogue era mercúrio. Aí fui atrás, tem uma casa de Umbanda, que a grande mãe Mara deve estar também. E ali eu aprendi muito, um dia eu vou referenciá-la aqui. Aí coloquei, tá, tudo certo. Bebe a água que você colocou aí. Ele do meu lado. Eu olhei assim e falei, como? Bebe a água que você colocou. Tá boa para você beber? Aí não sabia, estava aquele lodo, né? Então, como é que eu posso abrir um campo mental que eu precise me movimentar se esse campo inicialmente está sujo? Já viram no Jornada nas Estrelas? Que a pessoa entra, aí se estiver contaminado, vai danificar as células do outro. É isso. Tem uma explicação técnica e física para isso.
pessoas não conhecem. Então, como é que eu posso criticar um pastor que, independente da moral, dos conceitos e costumes que se tem lá, né? Como ele leva a sua vida, isso é um problema nosso. Escrever isso, não posso criticar, porque é todo evento, né? Todos os dias nós vemos isso. E aí, como eu posso explicar para a pessoa que um Exu que está lá na segunda classe pode fazer uma operação espiritual, como fez sábado no da nossa, que segundo ela melhorou. Ou faz operações do coração aqui, das pessoas. Isso é um outro aspecto que eu tenho que falar. Nós aqui temos instrução para isso. Não é casa cheia. Não é casa cheia. Ao contrário, temos que cuidar primeiro da matéria-prima que frequenta aqui. Cada irmão aqui, e vou seguir o conselho do meu grande pai Gil, que está aqui do lado também. Ele tem para isso. O digital, o que que é? É o médium que é específico para uma tarefa. As outras tarefas, já. Então, tem uma especificidade na sua mediunidade. Tem médiums que podem se contatar, se conectar com irmãos que têm debilidade mental. Não estão preparados para isso. Que não têm a característica de receber entidades de nona classe, de oitava classe, que vocês veem até entidades nos exorcismos, que esse grande trabalho dos padres. Devemos respeitar muito. E quando temos que fazer, é bom ter aprendido a fazer. Porque eu já cheguei a ver casos, a Débora vai lembrar também, de estar, né? E aí, aonde nós estávamos fazendo no Rubens Sarraceni, o primeiro disse, dois irmãos que estavam lá fazendo o curso também, por coincidência, estavam fazendo o curso. E esse curso de ervas, que eu não preciso omitir, eu trago em consideração pelo conhecimento dele e pelo que ele me passou. Me ajudou bastante. Aí estamos aí, esses dois irmãos estavam do lado, começou a falar assim, você viu lá no nosso trabalho, no tal, aquela lá que recebeu Iemanjá, que fazia assim com a mão para fora, ela estava fingindo. Aquela outra que fez assim para dentro, então, essa é médium boa. Olha a cabeça. Isso vai ser um pai santo. Não estou criticando nem zombando, só falando que não andou vários anos numa individualidade para saber no estudo como contactar um espírito. Mediunidade é um rádio que tem as médias curtas, FM, AM. Eu posso estar conectado na AM, sei lá, rádio de música. O outro pode estar conectado numa FM de noticiário. É isso que tem. São as frequências. Se você perguntar para 10 médiuns num trabalho, olha,
O que você está vendo? Ah, estou vendo uma pena. Parece um rosto, mas uma pena. Certo? Ah, eu estou vendo que parece que tem um cocar, sai um pedaço do cocar, sai para cá. Cada um está vendo o mesmo índio. 10 pessoas, cada um vendo por aspectos e ângulos diferentes. É isso que vai somar e fazer um trabalho espiritual. Obviamente, você ter um discernimento para saber o índio está aí, sabe. Isso é o trabalho. Mas lá fora, ninguém sabe disso. Se pegam no que foi dito, o que é falado há vários anos e o que se enxerga na rua. Quantos sacerdotes têm conhecimento técnico muito grande? Haja visto que a grande maioria veio do kardecismo. E não canso de falar. Vá no kardecismo primeiro, aprenda. Só não concordo que a pessoa está com a cabeça, está muito ruim. E é assim, primeiro você tem que tomar 50 passes, depois tem que estudar, depois tem que fazer curso de médico, e a pessoa morreu. Isso eu não concordo. Precisa de auxílio na hora. Tem competência para fazer. Não tem competência, indica um lugar que tenha competência. Eu tenho quanto tempo mais assim? Com eguns nós não mexemos. Eguns nós não mexemos. Isso nós temos que escorraçar. Já escutei isso muito. Mesmo nesses cursos, nesse curso que eu fazia de Pai de Santo. No outro, não, porque é individual. A pessoa esquece que eguns são necessitados. Plano muito denso, que se conhece como umbral, que na realidade é uma escadinha. Né? Quanto mais longe, se eu um dia for para aquele umbral que é narrado no nosso lar, vou ficar contente pra caramba. Ali vai ser refresco. Então, são necessitados. Por que escorraçar? Porque, primeiro, falta de conhecimento técnico. Foram treinados assim. É igual os médiuns coelho ricochete. Vocês conhecem ricochete? Não. Médium coelho ricochete é aquele que o espírito vê, ele bate na parede, cai de cabeça, bate lá, bate aqui, bate lá e levanta. Isso em anos. Quando ele tiver 60, igual o titio, aí ele não anda mais, né? Porque já não tem mais joelho, tornozelo, as costas. É um médium. Por que isso? Porque ele foi treinado a ser médium coelho ricochete. Para quem não conhece, entra no YouTube aí, coelho ricochete, vocês vão ver esse desenho. É da minha época de criança. Ele foi treinado. O médium que é treinado vendo algum mancar, vai mancar também. E o que é isso? É falta de conhecimento, gente. Falta de conhecimento. Eu não preciso imitar meu pai de santo. Eu não preciso imitar a coordenação espiritual. Eu tenho que fazer sinceramente aquilo que eu tenho, que a intuição me pede. Tenho que aprender, tenho que estudar, tenho que ler sobre ervas, tenho que ler sobre os espíritos. Tenho que, no mínimo, ter. Nós estudamos no escritório mais de ano, eu acho. Ou fizemos um grupo de estudo. A técnica da mediunidade. Do Carlos Pastorino, aquele que fez o Minuto do Juliano Torres Pastorino. Comprem esse livro, estudem. Ali se explica fisicamente, quimicamente,
se explica as técnicas da mediunidade. Então, conforme caminha o progresso científico, as religiões têm que caminhar junto. Não dá para mim estar saindo e enchendo uma praça de lixo sem técnico. Eu vejo tanta idiotice que outro dia eu vi um trabalho, ainda falei para o pessoal aqui. Certeza que aquele é um trabalho para a pessoa arrumar emprego, prosperidade e isso, né? Um decidão estava lá embaixo. Lamentável. Como é que eu vou fazer alguma coisa se o mental da pessoa já está embaixo? Não existe milagre. Não existe. Exus, como qualquer outro espírito, falei a semana passada, em todas as classes. Ah, mas e se o Exu trancar ruas? Então, quando acender, bota no lugar dele. Vai seguir o nome. Ou será que ele está fadado? Desde a época dos inimigos, esse que responde como Exu Caveira, que tem a linha dele, e 7 vezes isso, até chegar na última classe, lá na 10ª, que é o que nós falamos semana passada, podemos um dia fazer um gráfico disso, mas ele está fadado há 500 anos, está naquela posição e jamais sair, depender ou quiser uma melhora. Os espíritos, eles trabalham conforme nossa mente, conforme chamamos, conforme falamos. Então, novamente, se você se liga a espíritos bons, os que vão lhe ajudar são espíritos. Se você não é fofoqueiro, dificilmente um espírito fofoqueiro vai ficar do seu lado. Se você não é maldoso, dificilmente um espírito maldoso vai ficar do seu lado. Ele pode estar tentando fazer isso, mas dificilmente vai conseguir, porque é a sua índole. Né? Então, como enxergar? Como é enxergado? Hoje é enxergado, não importa, me falaram isso aqui uma vez, eu achei interessante. As pessoas saírem de branco vão ser julgados de uma maneira diferente. Ó, atenção, não quer saber que você está ligado a Deus, você quer trabalhar pelo bem do próximo, você trabalha com operações não, e saber. Por quê? Porque é a imagem já pré-marcada que se tem fora. Não é? Então, procurem entender. Se você se ligar com mente boa, cabeça boa, você terá espíritos bons, independente do nome. O que vai influenciar é quando você fechar os olhos. Qual foi a sua atitude na sua vida? Quais foram as atitudes na sua vida? Quem você procurou ajudar e aqueles que você ajudou, você vai perceber que, no mínimo, quando se lembrarem de você, vão lembrar com carinho e agradecimento. E isso cai mais a pedra que está nos seus pés. Aí é mais fácil de você sair do breu. Então, como procedemos? Se a pessoa é boa e católica, vamos seguir. Às vezes ela tem alguma coisa muito boa para nos ensinar. Se é o evangélico, mesmo. Se é o xamânico, mesma coisa. Se é o
coisa. Se é da Umbanda, a mesma coisa. Nós temos que ser ecléticos, somar. Somar. O bom, utilizar. O que não é bom, tirarmos da gente. Temos que ser ecléticos. E aprender mais. Nada mais que isso. Cada dia aprender um pouco mais. Uma afronta você, ele assim, tá, dessa vez passa. E vai. Mais ou menos assim. Temos as estribeiras também, muito rápido, depois nos arrependemos, voltamos, mas isso faz parte. Mas estar nessa situação por minutos e não permanecer. E ser no sempre tranquilo, sabendo as melhores ações que você poderia fazer em prol do próximo. Na realidade, você não está em prol de você mesmo. Você está deixando de bater pregos em você mesmo. Então, hoje, pensem, né? Talvez alguém queira fazer alguma pergunta. Mas pensem. Na outra semana, se o Estado ainda continuar parado, nós vamos fazer outra live. Aí vou, se vocês permitirem, sobre as atividades de Exu no Denso. Como eu conheci, como é feito, como são feitos os resgates. Posso falar da montanha do lixo, negócio pavoroso. Através do auxílio de 3 Exus, de uma pessoa que estava muito enferma na época, e até recuperou, né? Que era irmãos necessitados que tinham esses nomes, auxiliando também, a gente agradece. Um pouco de Eguns, né? Quiumbas. Então, ainda volto lá. O termo técnico são obsessores. Eu uso o termo técnico, mas não acredito. São cobradores que nos fazem crescer na nossa vida, até resgatando o que fizemos. Numa brincadeira, sempre falo o seguinte: você comprou uma TV na Casa Bahia. Ó, eu fazendo propaganda, depois acaba aqui para nós aqui. Fez o carnê. Você não paga? Não cobra do seu. Não vão cobrar de outras pessoas. Ou outra pessoa cobra, vão bater na sua porta. Ó, você está devendo uma TV. Você não comprou? Isso é lei da terra, é lei do outro lado também. Então, para quem não tem carnê, não existe. Tem que guardar isso na cabeça. Né? Então, a gente vai falar do que se chama quiumbas, né? O que são eguns, que nós literalmente fomos muito, e alguém nos deu a oportunidade. Claro, o Pai Criador e mais alguns que foram nos resgatar. Isso que primamos no trabalho. Fazer o que fizeram conosco, né? Nos dar o auxílio que nos foi dado também. Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. Esse é o verdadeiro trabalho no mestre. Esse é o verdadeiro trabalho dos Exus evoluídos, ou dos espíritos
na segurança da terra. Tá certo? Permaneço aqui por mais alguns minutos. Alguém quiser pergunta. Agradeço muito. Agradeço por enquanto. Mas vamos aguardar aqui. Certo. Então, fechar essa reunião com uma ação que utilizo há mais ou menos uns 35 anos, quando eu fiz um curso na década, no século passado. Vocês verem como eu sou velhinho. Se eu não me engano, 1990. Então, essa oração eu tenho nas minhas agendas, mas não sai da minha cabeça. Então, nós vamos fazer essa oração, né? Frase fantástica. Deus, me dê trabalho até o final da vida, e a minha vida até que meu trabalho esteja cumprido. Essa oração, o autor era anônimo, tá? Mas siga isso. Somente isso já está excelente. Fiquem com Deus, boa noite. Agradeço que o mestre amantíssimo com o sol. Todos se sintam muito bem amparados e protegidos pelas divindades que nos congraçamos mentalmente do bem. E por diante. Podemos falar um pouco de orixás também, que eu até ia fazer um comentário escrito da sujeira. Imagine se você na sua casa, aí está chovendo, eu com os pés cheios de água, entro na sua piso no seu sofá, né, no seu tapete, com a mão suja, abro sua geladeira. Então, nós trabalhamos matas para Oxóssi ou para outras entidades nos rios, para Oxum, é a mesma coisa que eu fazer isso que eu acabei de falar para você. É entrar num espaço, é entrar num lugar que eu posso abrir um portal, mas plástico, lixo, sujeira. Então, é só para fechar a noite, tá certo? Então, fiquem com Deus, uma boa noite, Deus ilumine vocês, hoje e sempre.